Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui novamente, esse é o canal Falando de Graça. Sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer estar novamente com você aqui e poder meditar nas Escrituras. Nós terminamos na semana passada, dia 10, a nossa jornada, o nosso propósito de santificação, retorno à santidade. Foram 40 dias de meditações e orações, reflexões, de confrontos mesmo de Deus pelo Espírito Santo ao nosso ser, ao nosso comportamento, à nossa mentalidade. Tenho certeza que assim como comigo, na sua vida algo mudou, tá? Eu tenho certeza que se você meditou, se você refletiu nas Escrituras, se você permitiu o Espírito Santo ministrar a você, você avançou de nível, mudou de fase. Vamos colocar aqui como no jogo, você mudou de fase. Então aqueles desafios que você enfrentou até então são passados. Você vai enfrentar novos desafios. E novos desafios pressupõe-se que você precisa de novas armas, tá? Então quem já jogou sabe que quando você avança de fase, você recebe novas armas. Então eu penso assim, que você que fez esse propósito, entregou ao Senhor, que deixou Deus ministrar sobre você, certamente você recebeu novas armas e elas serão necessárias em algum momento dessa tua nova fase. Então, o que podemos dizer aqui? Acabou no propósito? Não. Precisamos meditar nas Escrituras todos os dias, porque assim como nos alimentamos todos os dias, fisicamente, precisamos nos alimentar espiritualmente todos os dias. Então você precisa meditar nas Escrituras todos os dias, você precisa orar todos os dias. E se você precisa de um incentivo, de uma ajuda, esse canal está aqui para isso. Esse é o nosso propósito, caminharmos juntos. Porque hoje eu estava meditando na palavra e lembrando de Atos, a igreja primitiva, e tem um versículo que destaca ali que eles estavam juntos todos os dias. Eles tinham comunhão. Ter comunhão é ter algo em comum. Então, se você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, se você quer treinar nessas novas habilidades, nessas novas armas que Deus certamente te deu, que estão aí dentro de você pelo Espírito Santo, continue meditando, continue buscando a Deus, intensifique suas orações. Se você orava um tempo, aumente esse tempo. É como na academia, você começa com um peso e com o passar do tempo você vai aumentando os pesos. Aqui, espiritualmente, também podemos dizer sobre isso. Eu quero te convidar hoje, tá? A gente não perder muito tempo. Não saia, tá? Eu quero te fazer um convite, não saia. Deus tem algo muito importante para falar para a tua vida. E eu tenho certeza que essa meditação aqui, ela vai ligar com o nosso propósito de santificação. Porque a palavra de Deus é: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Tá? Então vamos meditar aqui. E hoje eu trouxe o texto em Lucas 18, do versículo 9 ao 14. Vamos fazer a leitura rapidamente. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Olha só, tem um alvo. Essa parábola tem um alvo. Jesus está contando essa parábola para quem? Para aqueles que confiavam em si mesmos. Você confia em si mesmo? Ou você depende do Espírito Santo, depende de Deus, depende da graça do Senhor? Então, essa parábola eram para essas pessoas que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, essas pessoas para quem Jesus está contando a parábola, elas eram assim. Elas confiavam em si mesmo, consideravam-se justas e desprezavam os outros por conta disso. E ele começa a dizer a parábola assim, 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Já viu alguém orar de si para si mesmo? Ele não orava para Deus, ele orava para si mesmo, tá?
E o outro disse para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele estava vendo o publicano, tá? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, Jesus propõe essa parábola para aqueles que se achavam os crentões da época, os santões. Você conhece alguém assim? Comenta aí. Você conhece pessoas que gostam de se exibir, de se mostrar, tá? De mostrar aparência de santidade? As aparências enganam, né? Você já ouviu isso. Tá? Quem eram os publicanos e quem eram os fariseus? É bom a gente saber isso para a gente contextualizar aquilo que está falando. Quem eram os fariseus? Fariseus eram um partido religioso judeu e eles eram radicalmente conservadores. Então, eles eram ultraconservadores e eles eram como juízes da conduta dos outros por conta desse conservadorismo deles, tá? E eles se orgulhavam em se mostrar, tá? Cumpridores da lei, zelosos das tradições. Eles tinham essa religiosidade como um Deus para eles. Esse é um grande perigo, né? Colocar a religiosidade como um Deus. Deus é um só. E Deus não é a religião. Não é religiosidade. Deus não são as práticas religiosas que nós fazemos. Deus, é o Senhor, é o Criador, é o Rei. Tá? Então, quando colocamos a religiosidade na posição de Deus, isso torna uma idolatria. Os fariseus eram assim. Tá? Eles se orgulhavam. E eles gostavam de se exibir, de exibir a sua santidade publicamente. Reuniões, no templo, eles estavam direto no templo e eles ficavam ali como semideuses, passeando por ali e se mostrando para as outras pessoas. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram um grupo de trabalhadores, um grupo profissional, e eles trabalhavam basicamente para Roma. Eles eram aliciados, né, para trabalhar para Roma, e a função mais conhecida, né, que eles exerciam era a função de cobrar impostos. Então, os publicanos eles tinham uma rejeição do seu povo, porque eles prestavam esse serviço a Roma, cobrando ao povo judeu, eles sendo judeus. Olha só que coisa incrível. Então, eles eram desprezados, eles eram xingados, eles eram odiados pelos judeus. As pessoas não gostavam dele. E agora aqui Jesus propõe essa parábola e coloca um fariseu e coloca um publicano. E a gente imagina que o publicano ele já tinha um estigma diante da sociedade. E o que poderia causar esse estigma dentro dele, interiormente? Então ele já se sentia, certamente eles já se sentiam uma escória mesmo da sociedade. Talvez eles já tivessem esse sentimento. E agora o Senhor mostra os dois. Esse que se acha o justo e esse que se acha o pecador. E eles dois orando ali, né? E o que o fariseu faz? O fariseu, na sua oração, aqui o texto diz, ele orava de si para si, ele não orava para Deus, e ele dizia, né? Graças dou, ó Deus, porque não sou como os demais. Ele se achava o máximo, se achava o santo, o exemplo, tá? Não sou como os demais, homens, roubadores, injustos, adultos, e vai apontando os erros dos outros. O grande perigo
de alguém se achar o justo, o santo, é que ele sempre vai apontar para os outros. Ele não vai se colocar no mesmo nível que os outros. Ele sempre vai se achar mais que os outros, tá? E esse é um grande erro que é condenado por Deus, tá? Então ele dizia, ó, não sou, e ainda mais como esse publicano, porque esse publicano ele era rejeitado pela sociedade, desprezado, humilhado, e eles eram apontados como ladrões, tá? Eles eram apontados como ladrões. E ele diz, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, ou seja, religiosamente perfeito, tá? Mas o coração dele estava podre, não tinha um coração puro. E o publicano, né, de outra sorte, ele estando de pé, longe, olha só a atitude dele, a postura. Ele não ousava nem levantar os olhos ao céu. Batia no peito dizendo, ó Deus, se propício, ou em outras palavras, dizendo, tem misericórdia de mim, sou pecador. Ele reconhecia seus erros, reconhecia que ele era injusto, que ele não podia, diante de Deus, nem olhar para Deus, nem erguer os olhos. Então, ele, numa atitude de humildade, baixava a cabeça e dizia isso. E Jesus diz, esse publicano saiu justificado porque havia sinceridade no seu coração. E o outro fariseu, ele não desceu justificado, ele não saiu da presença do Senhor justificado, por quê? Porque o orgulho é algo que é rejeitado por Deus. 3 lições aqui para a gente fechar a nossa devocional hoje, tá? 3 lições. Presta atenção, anota isso, porque isso pode servir para a tua vida, tá? Deus, quem Deus ouve? Poderíamos fazer essa pergunta. Quem Deus ouve? Deus ouve pecadores confessos. Quem são os pecadores confessos? Aqueles que reconhecem o seu próprio erro e os expõem diante de Deus. Não tentam esconder, não tenta mascarar, não tenta dizer que é diferente. Então, se esses fariseus, eles olhassem assim, eu tenho um grande pecado, eu tenho orgulho, eles seriam justificados. Mas eles não consideravam que o que eles tinham era orgulho. E por isso, Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso é bíblico, tá? Então Deus ouve pecadores confessos. Deus tem prazer de ouvir essas pessoas que reconhecem o erro e os confessam a Ele. Não, Ele não ouve os que se valem da sua própria justiça. Então, é um grande erro você olhar para si, olhar para as suas qualidades, olhar para o que você faz, olhar para os seus esforços e tentar apresentar isso a Deus como uma justificativa. Porque isso é esforço próprio, Deus não recebe esforço próprio, tá? Essa justiça própria. A única justiça que Deus recebe é a justiça do Filho de Deus, que precisa estar sobre nós. E foi isso que o publicano recebeu. A justiça de Deus, a justiça de Cristo sobre ele naquele momento. Tá? Então Deus ouve pecadores confessos, não os que se valem de justiça própria. Segunda lição dessa parábola. Deus abomina a autoexaltação. Aquelas pessoas que se batem no peito, eu sou o melhor, eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor cantor, eu sou a melhor cantora, ninguém faz como eu faço, se eu não tiver aqui isso não funciona. Essas autoexaltações, as pessoas que fazem alguma coisa esperando o reconhecimento público. Veja que os fariseus faziam isso, faziam questão de fazer isso publicamente, tá? E isso era orgulho. Então Deus abomina a autoexaltação. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ele, a seu tempo, os exaltará. Então, esse é o texto bíblico. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo ele. Deus tem um tempo certo, ele sabe onde colocar, como colocar. O próprio Jesus, que era filho de Deus, esperou o tempo de ser exaltado. Enquanto isso, ele foi humilhado
até o dia da exaltação. Terceira lição de hoje, tá? Não esqueça não. Primeira, Deus ouve pecadores confessos, não os que se valem da sua própria justiça. 2, Deus abomina a autoexaltação. Ele ama a humildade. 3, Deus não divide sua glória. A glória pertence só a Ele. Tá? Então, tudo que fizermos, a glória é dele. Nunca queira os holofotes para você. Nunca queira a glória para você. Nunca espere que as pessoas te elevem a um lugar. Tudo que você fizer, glorifique a Deus. Tinha o pastor Manuel Silva, dava aula para a gente lá no seminário, no tempo. Uma benção esse pastor. Ele dizia isso: a glória é de Deus, mas a alegria é nossa. Então, quando fazemos algo para glorificar o Senhor nos paga, nos recompensa com alegria e com bênçãos espirituais. Então, receba essa palavra no seu coração. Não tente se exaltar, não tente se glorificar. Deixa Deus cuidar de você. Reconheça seus erros, reconheça suas falhas, porque não há um justo nesse mundo. Não há um sequer. Todos nós que já recebemos a justiça de Cristo, nós fomos justificados não pelas nossas obras, mas pela obra do homem perfeito. Fiquem todos na paz. Não esqueçam aí de curtir, comentar, compartilhar. Deixe seu comentário aí sobre esse estudo, o que você aprendeu. Se Deus tem alguma coisa que falou contigo que você queira acrescentar ou dividir conosco aqui nos comentários, faça isso, tá? Compartilhe, convide outras pessoas para conhecer esse canal e vamos juntos, né? Vamos para cima, porque é do alto que vem a nossa vitória. Deus abençoe, em nome de Jesus.